neoconstructos, as neoverpons e as neoperspectivas, empregando a racionalidade, a lógica e a neofilia espontâneas. Agora, nós falamos aqui sobre a flexibilidade mental, a extroversão pessoal, a cosvisão pessoal, a adaptabilidade da consciência à vida humana, os dois hemisférios cerebrais, a criatividade cerebral, a quebra das expectativas, a auto mental, o contorcionismo mental, o temperamento otimista e por aí vai. Eu li apenas algumas linhas aqui do processo da fatologia. Tem aí uma longa série de logias e nós falamos, a condição da flexibilidade cognitiva é inevitável no decurso da evolução de toda a consciência, sem exceção, em certo nível, contexto da autolucidez, principalmente a parapsíquica. Você já vive rotineiramente a condição da flexibilidade cognitiva? Vive tal estado com prazer espontâneo ou ainda com algum esforço reflexivo? O que é engraçado é que eu estou trabalhando aí dentro de uma ideia para fazer um verbete sobre o problema da atividade omnidimensional, que isso é a flexibilidade cognitiva ampliada do ponto de vista teático da vivência em qualquer tipo de dimensão. É uma coisa que eu nunca escrevi, totalmente nova. Agora, outra coisa, esse aqui é o verbete 1008, tem 4 páginas, 43 logias e tem 10 máximos. Você, se quiser, você pode aumentar estrangeirismologia, que faltam só 3, e pode aumentar filiologia, que falta só 1, para dar máximo, tá certo? Esse da filiologia está facinho, tá, Rosa? Eu acho que estou te dando uma dica que conhece até eu. Agora, temos aqui umas perguntas. O que são com os réus e quais os exemplos? Olha, para o meu amigo que está perguntando isso, eu quero dizer que existe aí um livro que chama Homo Sapiens Reurbanizatus. Esse livro mostra todos os tipos de conréus, com todas as definições. Ele tem 1584 páginas, com a bibliografia, que disseca esse assunto. Agora, conréu significa consciência que foi reurbanizada. Ela estava numa condição evolutiva, principalmente nas comunex, ou comunidade extrafísica, e elas foram, então, sacudidas da inércia através do processo de renovação. Muitas foram para um país, ou para um planeta inferior ao nosso, devido ao problema da transmigraciologia. Agora, lá nesse livro eu conto 100 tipos ou categorias de consciências reurbanizadas. De modo que não dá para falar tudo aqui, eu não posso ler aí 1000 páginas aqui de uma hora para outra. O negócio para isso é que eu escrevi um livro, né? Outra pergunta, não sei se esse assunto se encaixa nesse verbete, mas tem dificuldade de escutar e anotar ao mesmo tempo. Ou escuto ou escrevo. Gostaria de algumas dicas para conseguir isso. Vejo a Kátia anotando tudo. Quem sabe ela pode também me dar algumas dicas. Ô, Kátia, pega aí o microfone, faz favor. Ela é um exemplo de divisão de atenção. Ela não deixa passar nada. Olha, é muito melhor do que intérprete, do que entende todos esses processos. Eu conheço, que faz muitos anos que ela trabalha comigo. Mas dá uma geral aí. No início, não é muito fácil. Então, a pessoa ela tem que se condicionando para conseguir ter essa divisão de atenção e conseguir manter a concentração sem muito esforço. A base é a concentração. Então, o que eu notei nesses anos todos é que eu não podia pensar em nenhum outro assunto. E eu também não podia ficar processando as ideias da tertúlia. Até um determinado nível que eu conseguisse dominar, escutar e anotar. Hoje eu já consigo escutar, processar, anotar, tudo junto. Mas até a pessoa ficar mais firme, ela tem que ficar bem concentrada no que está falando e se esforçar para anotar. No início é um pouco cansativo, mas depois a pessoa ela vai ficando com mais estofo e cada vez mais ela consegue ficar mais tempo
fazendo as duas coisas. E aí chegando no ponto que ela consegue fazer, escutar, anotar e também pensar em outros assuntos. Eu penso que no início você jogava só 2 bolas para cima, hoje você já joga meia dúzia. No início você tocava um instrumento só, hoje você já bate a bateria, com o pé, com o nariz, ela faz tudo simultaneamente. Mas é que assim, a pessoa... Agora veja, a divisão de atenção, atenção dividida. Quando a Depois da pessoa- concentração, o mais importante é a atenção dividida. Quando a pessoa começa, ela não consegue de cara ter um bom desempenho. Isso fica cansada depois, isso tem que ser aos poucos. Então não adianta a pessoa achar que ela vai sentar Agora, quantos 2 anos você horas. também está trabalhando Não, comigo? 7 anos. Pois eu são faço 7 isso. anos, não é fácil. A pessoa acaba ficando traquejada, veterana, experiente. Ela é um caso sério sobre esse assunto. É também, a meu ver, a que tem mais divisão de atenção aqui ela. Ela capta tudo. Agora, uma coisa que talvez fosse bom falar, Kátia, se você estiver de acordo, é a pessoa no início fixar o tema básico. Qual é aquilo que o povo gosta de falar, a palavra-chave. E guardar aquela, fixar. Às vezes isso ajuda no início. Uma outra pergunta. Na fase enfática, última linha, principalmente parapsíquica, poderia comentar da importância do parapsiquismo nesse contexto? Olha, o caso todo aqui é o seguinte. A condição da flexibilidade cognitiva é inevitável na evolução. Isso é para todo mundo. Agora, num certo nível, o contexto da autolucidez. A autolucidez mais avançada é justamente a hora que abrange o processo da multidimensionalidade, que é o parapsiquismo. É tanto que eu estava lendo lá um livro que uma autora me mandou, agora recente, sobre comunicação. E eu acho que eu vou ter que rever minhas coisas de comunicação para explicitar mais isso. Pelo seguinte, ela fez a classificação da comunicação, que é a informação, e de 3 tipos. A intraconsciencial, a interconsciencial e a coletiva. Mas não tem o parapsiquismo, que é o mais sério. Eu, então, vou ter que ver se nas minhas coisas eu já escrevi sobre isso ou não. Eu vi isso hoje, lendo o livro que ela me mandou. O livro dela é muito bom, é uma tese que ela defendeu. Uma hora eu posso até trazer o livro dela aí. E eu vou até colocar, eu vou citar alguma das coisas dela nessa página que ela fez a classificação. O livro é didático, daqueles que perguntam para fazer o teste quando termina o capítulo, aquela coisa toda, bem pedagógico, entende? Mas nisso aí, por exemplo, está faltando, né? O mais importante da história. Ela é de Curitiba e ela tem lá uma editora agora que é feita por um amigo meu que era da parapsicologia, o Wilson Pickler, e ela está trabalhando com ele lá, porque esse livro foi publicado por eles. O livro está muito bem publicado, mas é assim, é um livro para jejunos, quem está começando a história da comunicação, mas é muito bom. E eu vou até colocar na bibliografia com essa história aí. E vou fazer a minha classificação sob esse ponto de vista dela, entende? Colocando o parapsiquismo, porque é um furo danado. Mas veja, ela não podia fazer isso, porque senão eles não iam publicar esse livro. Dentro do processo convencional não dá, né? Agora, então, o que eu quero dizer é isso, que está aí na frase enfática, porque o parapsiquismo é a parte da comunicação e da informação mais avançada, mais sofisticada, mais, vamos dizer, erudita, no caso que é o problema da multidimensionalidade da consciência. Por que é importante essa comunicação e essa informação? Porque ela diz respeito à paraprocedência nossa. E essa paraprocedência, por que ela é importante? Porque nós vamos voltar para lá. Entende? Então, o próximo destino é a paraprocedência. Então, a paraprocedência é o próximo destino. Entende? Então, estudo é muito importante. Agora, nós falando aí, por isso que eu falo, a ciência convencional é uma lástima. Dá pena. Falta tudo. Que o essencial geralmente não tem. Outra pergunta. Gostaria de questioná-lo. Estou em vias de formar uma dupla. Minha companheira é formada em psicologia, mas ainda é muito presa ao processo religioso e medrosa quanto ao parapsiquismo. Vocês estão vendo? De novo.
Ela me convida sempre para acompanhá-la à igreja, mas confesso que é difícil para mim. Qual a melhor forma de fazê-la ter flexibilidade cognitiva? Ora, a melhor coisa que tem é você começar as coisas com o chamado pé direito. O pé direito é do seu lado direito. Então você coloca o pé direito na frente. Então, e fala para ela, fala assim, ó, esse negócio de religião não dá, eu já perdi muito tempo. E outra coisa, fazer uma dupla ou estabelecer um casamento com antagonismo ideológico, principalmente em matéria de religião, isso vai durar pouco. De modo que eu sou uma pessoa realista, sou um vovô seu para te falar, não entra nessa. Chega para ela e coloca as cartas na mesa, bem claro, antes que as coisas fiquem mais sérias, e você vai ter prejuízo e ela também. O melhor para os dois é chegar a um consenso básico ideológico. Senão, a situação está danada. Você está querendo ter uma cosmovisão. Ela tem uma mini-visão ou monovisão, uma infravisão da realidade. Vocês vão repetir essas coisas do passado? É isso que você está querendo? Que dupla evolutiva é essa que a pessoa que vai ficar com você vai te segurar para você não caminhar? E outra coisa, se você não caminhar com isso ideologicamente, como é que vocês vão se dar bem um com o outro? Está difícil. Tem que se dar bem igual vocês dois, por exemplo, por lá para o fim do mundo, na Austrália, que não tem nada que ver nem com um nem com o outro. Um é europeu, o outro é brasileiro. No entanto, estão lá se ajustando junto com os cangurus, junto com os urso panda. O urso panda. Falar nisso, vocês viram lá em casa que tem um cachorrinho que é o urso panda, né? Vocês chegaram a ver, né? Então tá. De modo que elas são, esse casal que está aqui, ó, essa dupla, a Ana Laje e o Jeffrey, é um exemplo de processo de dupla evolutiva. Então, evoluindo em continentes diferentes. América, Europa e Austrália. Isso é outra coisa. E viva a Austrália. E quanto à coisa, Jeff, eu queria até perguntar para vocês dois. Vocês já estão falando com aquele A aberto do inglês macarrônico dos australianos ou não? Que tudo lá é aberto. Block. Aqui é block. É umas coisas tudo assim. Que lá o negócio australiano é de morte, né? O acento deles, não é isso? O sotaque. É tudo aberto. Você já notou? Né? E como é que é? Pois é. Vem cá, vocês podiam fazer uma listagem disso para mim, que eu estudo os processos de sotaque. Faz uma listagem, vocês já estão lá há muito tempo. Quanto tempo vocês estão na Austrália? 4 anos e meio, vocês estão vendo? São australianos, honorários, de alto nível. Agora, me conta, o canguru, eles estão aumentando ou estão diminuindo? Tem muito, né? Mas eles ainda estão comendo canguru lá, né? Tem algum lugar que eles ainda estão comendo canguru, né? Não, em geral, os australianos comem a carne de canguru. É muito nutritiva. Agora, outra coisa, os urso panda estão aumentando, né? Os urso panda estão. Então tá. Então tá tudo bem. Quer dizer que vocês não estão prejudicando os ursos panda. Não, a gente cuida direitinho deles. Eles são os caras mais charmosos que apareceram por aí. Entende? Fora de sério. Agora, gente, eu queria falar uma coisa para vocês. Aqui, de vez em quando, se pergunta muito sobre o processo de vaidade. Então, eu estava revendo meus ditos lá, minhas coisas, meus apontamentos, eu estava lembrando daquele caso que eu acho que eu nunca contei aqui, viu, Cátia? Esses anos todos. Ela era uma senhora muito bonita tal, e ela morreu intempestivamente, de uma hora para outra, um infarto, na meia idade. Então, foram lá, acertaram as coisas todas, e enquanto está lá no velório, aquela coisa toda, tudo arrumado, eles não arrumaram bem o cadáver que estava lá, e todo mundo vendo. Então os cabelos estavam na cara, aquele negócio todo. Então o que acontece? O povo que estava lá viu. A hora que ela voltou para o corpo, arrumou o cabelo todo, e ela dessomou definitivo. Isso aconteceu, isso é fato. O cara me contou isso há muito tempo, eu falei assim, Bola, essa dor devia ter muita vaidade ou qualquer coisa nesse sentido. Ele falou assim, só pode ser, né, irmão? Agora, eu me lembro que eu registrei o negócio, ficou guardado, mas não lembrava nunca para estar falando aqui. Então, vocês vejam, esse, para mim, é um dos cúmulos do processo da vaidade.
A pessoa deu infarto, gente. Ela já tinha, estava cadáver, estava arrumada para ser enterrada. Na hora lá, ela voltou para o corpo, acertou o cabelo que estava na cara dela, acertou tudo e morreu. Aí ela morreu definitivo, arrumadinha. Eu achei o máximo. Desfamou em paz. Agora, outra coisa que eu queria falar para vocês. Em 1992, vocês sabem que houve o negócio de deslanchar a União Europeia, não foi? Foi em 1992, não foi isso? Quando teve aquele negócio do ECO lá do Rio, aquela coisa toda. Mas isso, em 1992, já estava sendo estudado há muitos anos para estabelecer a União Europeia, não foi? Agora, eu só queria lembrar uma coisa para vocês, do ponto de vista histórico, muito interessante. 1992 é exatamente 5 séculos depois que um europeu chamado Colombo descobriu a América. Agora veja, a América, eles descobriram, saiu o europeu, foi lá descobrir a América. A hora que chegou aqui, descobriu a América, passaram 5 séculos, começou a fazer pressão em cima da Europa. A Europa teve que se unir para se equilibrar com a América que eles descobriram 5 séculos antes. Você entendeu? Tudo em 1992. Colombo descobriu a América em 1492. Não é interessante a gente pensar um negócio desse? Isso também estava no meu registro. Eu estou falando para vocês do ponto de vista histórico. Foi, mas a coisa mais séria é a União Europeia, né? Agora, baseado nessas coisas, eu queria só fazer uma coisa. Importa cada pessoa perguntar: as coisas e os fatos estão ficando mais claros e explícitos para você dentro do processo da conscienciologia? Porque se não tiver, tem alguma coisa errada. Ou a conscienciologia está errada, ou você está errado. As coisas, os fatos, as realidades têm que ficar mais claros, mais explícitos. Você tem que entender mais a coordenação, a estrutura, o arcabouço do próprio universo que você vive, de acordo com a conscienciologia, porque o estudo da consciência é justamente o estudo da evolução da personalidade. Então, que ponto que está esse nível? Depois que você vê aqui para Foz, por exemplo, aqueles que estão residindo aqui, as coisas estão mais claras ou mais confusas para você? Ela vai para ali, ó. O que eu noto é que agora é mais fácil saber interpretar a realidade, o dia a dia, a partir dos conceitos da conscienciologia. Então, antes eu via assim, a teoria, mas eu não conseguia encaixar aquilo na minha vivência diária. Você não sabia fazer a aplicação do seu conhecimento novo. E aí... Hoje você já está sabendo. Hoje eu consigo é isso que eu estou falando, isso é a maturidade que nós estamos querendo ver se as pessoas chegam. Agora, de vez em quando a gente tem que perguntar isso aqui. Entende? Importa a gente perguntar. As coisas e os fatos, as realidades, estão ficando mais claros, mais explícitos para você? Isso é muito sério, tá entendendo? Do ponto de vista geral. Agora, eu não estou falando do ponto de vista total, não. Porque muita coisa, a pessoa vai ter mais questionamento depois disso. Quanto mais crescimento você tem, mais questionamento você vai ter. Isso faz parte do serviço. Então a gente tem que observar isso, como é que funciona. Mas, de modo geral, a situação é essa. O que vocês têm para falar sobre a flexibilidade cognitiva? Pode falar. No final da patologia, você comenta sobre a desconstrução e autorreflexão. Em geral, quando se fala de evolução, se dá mais ênfase ao crescimento, à construção. Como é que você poderia correlacionar aí essa questão da desconstrução e o desenvolvimento ali, na parapsicologia, como você coloca, o autoparapsiquismo? Aqui, uma pessoa que alcança conhecimentos novos,
aquilo que eu chamo de neoconstructos, ou no caso neoverpos, ela tem, para se assenhorear do ponto de vista teórico e prático daquele conhecimento, daquela nova cognição, ela tem que fazer uma desconstrução das coisas antigas, que é aquilo que eu chamo da cosmoética destrutiva. Sem isso é difícil para ela. Então, essa desconstrução ela existe. Agora veja, ela tem que começar a desconstrução, do ponto de vista teórico, através de muita ponderação, introspecção, que é o que eu estou chamando aí de autorreflexão. Sem isso, a pessoa terá ainda dificuldade de se entender. Entender a si mesma, entender também porque ela tem que fazer uma espécie de balanço ou inventário imenso dos dicionários cerebrais dela, de toda a arquivologia íntima, intraconsciencial dela. Não tem outro jeito. Por quê? Nós estamos trabalhando com a consciência. A consciência é a própria personalidade. Na hora que a gente começa a estudar a personalidade, você vai mexer com a parte dos gurgumilos, as entranhas, o interior, a intimidade, o metabolismo, a assimilação, as entranhas da pessoa. Então, isso aí tem que fazer uma desconstrução, não tem saída. Agora, o que eu vejo é o seguinte, nessa questão da flexibilidade cognitiva, se a pessoa já chegou aqui, isso aí é um fato. Todos vocês da CCCI, todos, sem exceção, mostram alguma flexibilidade. Se a pessoa conseguiu ficar aqui. Agora, se ela for embora, mostra que a flexibilidade dela era mínima. Ela ainda estava muito inflexível dentro da priorismose e dentro do processo da interiorose, do passadismo, da passadologia dela. Ela ainda estava muito estagnada em certos princípios de evolução ou princípios para viver. Então, esse percentual, até a última vez que a gente estudou, parece que chega a 12% do povo que já veio para cá. Então, esses não têm uma flexibilidade muito grande. Alguns vão voltar. Então, eles estão aperfeiçoando, burilando essa flexibilidade. São esses retomadores de tarefa que às vezes aparecem, tudo isso. Agora, por exemplo, esses 88% do resto mostra que tem flexibilidade. Agora, o que varia aqui, ó, de pessoa para pessoa, de moça para moça, de rapaz para rapaz, de homem para homem, é o problema do percentual dessa flexibilidade. Há umas pessoas que às vezes têm mais dificuldade com a flexibilidade do que outras. São essas que repugnam certos temas, elas objetam certas abordagens que nós fazemos, elas ainda não têm uma visão cósmica ou a cosmovisiologia, uma visão generalista maior, mais atacadista, mais panorâmica. Então, esse percentual é que nós temos que melhorar. Agora, o que eu vejo é o seguinte, se as pessoas procederem corretamente com respeito à execução da PROEX, da próxima vida em diante, essa flexibilidade vai ser mais de 90%. Por quê? A pessoa vai ficar mais adaptada à neofilia. Não tem lógica isso? Faz sentido isso que eu estou falando para você? Agora, essa flexibilidade cognitiva é o que falta na ciência convencional, é o que falta nos filósofos, é o que falta na dogmática das religiões e das seitas, é o que falta, por exemplo, nos torcedores fanáticos de esporte, seja de futebol ou da Olimpíada. Então, falta isso, é uma ausência, falta essa conquista dentro desse processo. Isso é um fato. Não tem lógica isso? Então, vocês estão vendo que a flexibilidade cognitiva é a única maneira de chancelar, de ratificar, de valorizar, de, vamos dizer, colocar os pontos nos is em matéria de conhecimento da pessoa. Se ela recebe um conhecimento novo e ela não é flexível com isso, como é que faz?
Então, o universalismo, ele está no bojo dessa ideia. Ele está na estrutura de tudo isso. Sem isso está difícil. Agora, ó, você observa o campo aqui na interdisciplinaridade que eu coloquei. Multiculturologia, a neurociência, no caso a neurologia, a psiquiatria, a psicologia, a consciência-terapia, a heuristicologia, a interassistenciologia, a comunicologia, a adaptaciologia, essa adaptaciologia é o bravo. A conexologia, que é a conexão já feita, né? A catalisologia, que é o processo catalítico. E a parasociologia, que é a hora que vem o negócio do parapsiquismo que nós falamos aqui antes. Ó, aqui é a mesma coisa da frase enfática. Eu termino com a parasociologia, que é o problema do parapsiquismo, da parapercepciologia, tá certo? Então, essa relação aí com o parapsiquismo seria mais no sentido da abertura cognitiva que a gente vai desenvolvendo? E outra coisa, não é só isso. A necessidade, que o universo parapsíquico, ele é o maior dos universos em matéria de cognição. Dentro da cognoscibilidade de uma consciência, seja ela qual for, a coisa que vai lá no fim de tudo, a cereja do bolo, a corda do soneto, o pós-escrito, o pós-fácil, a parte final, você está entendendo? É o parapsiquismo. Não tem jeito. Observe. Então, por exemplo, o que é que eu venho falando aqui para vocês? O que é que falta mais para nós? É a cosmovisiologia, principalmente devido à falta do parapsiquismo. Isso é um fato. Isso aí é baseado nas observações, observa todo mundo. Agora, o pior, isso em qualquer linha de conhecimento, qualquer profissão, qualquer interesse humano, qualquer interesse extrafísico, tudo entra. Então, a sinalética energética e parapsíquica, ela é importantíssima. Ela tem uma relevância ímpar, fora de série, dentro dessa condição. A evolução não se faz corretamente sem isso. Não tem jeito. A gente pode esquecer tudo, mas não dá para alojar ou dispensar, menosprezar o parapsiquismo. Não dá. Tá certo? Então, Dom Adélio. Professor, o que parece é que a flexibilidade cognitiva ela é essencial na questão do desassédio, né? Na própria assistência. O desassédio já é uma flexibilidade. Agora, a maior flexibilidade cognitiva que tem é a desperticidade. Pois para chegar nessa condição de flexibilidade cognitiva maior, sem isso não tem jeito. Tem que ter. Entende? Então, o que é que eu me bato aqui? É fazer abertura. Um dos primeiros verbetes que eu trouxe foi abertismo consciencial, que é da letra A, B. Logo começa. Abertismo. Isso é seríssimo. E não tem jeito. É um dos que eu mais cito esse verbete. Sabe? Do ponto de vista que eu estou falando da consciência-terapia, do ponto de vista da mental somática, do ponto de vista da covisão. O abertismo consciencial tem que entrar em todas. Porque se você não tiver essa flexibilidade cognitiva, fica difícil de receber a informação, absorver ela, processar e agir de maneira assistencial. Né? Agora, vocês estão vendo que junto com isso eu tenho colocado todos os ângulos das ideias. A priorismose, a interiorose, o processo do passadismo, o regressismo, isso que eu chamo da regressiologia. Isso é um fato. Então agora, veja, eu sou o primeiro a me bater a favor da autorretrocognição e ao mesmo tempo eu combato a passadologia. E não sou incoerente, presta atenção, vê se me entende. Por isso que as nossas coisas a gente tem que colocar tudo quanto é detalhe, senão as pessoas não me entendem. Não dá para entender esse processo. Você está entendendo? Veja a nuance, o paradoxo, a sutileza disso. Agora, isso é o tempo todo assim. Mas existe... Outra coisa, eu vivo aqui honrando, fazendo força, me batendo, divulgando o processo de parapsiquismo. Ao mesmo tempo eu falo para a pessoa, ande na esteira, sem exercício físico você está no buraco. Olha só.
Então tem gente que me escuta a primeira vez e eu não estou entendendo, você é incoerente. Afinal de contas, é isso, aquilo, você é tudo. Aí é que entra o negócio. A hora que eu falo na tudologia, pronto, aí a pessoa esborracha. Está tudo para trás. Mas é a tudologia. Uma outra coisa que eu falo, que também é mais ou menos dentro do mesmo nível. Eu falo assim, olha, uma coisa muito séria é você cuidar do seu mental sombra. É a intelectualidade, é caminhar para uma erudição. Nunca, em lugar nenhum, em tempo algum, nesse país ou no mundo, segundo Lula, nós já tivemos uma escola que começa a falar em erudição para criança. Só nós que temos isso. Então, veja, isso ultrapassa todo aquele princípio da psicologia boboca que quer que a pessoa seja uma eterna criança. Nós não. Nós desejamos que você seja um eterno maduro, entende? Seja um macróbio, um Matusalém da eternidade. Isso é que seria ideal. Então, veja, a hora que eu falo assim, olha, é muito importante você cuidar do seu mental sombra. Mas, ao mesmo tempo, ande na esteira. Na hora que você faz exercício físico, você transpira, você desintoxica seu organismo, a maior circulação do sangue no seu corpo, isso aumenta a oxigenação do seu cérebro, você vai raciocinar melhor. Então, veja, nós temos que levar tudo dentro. Todos os veículos de manifestação da consciência. O corpo humano, a energia, as emoções e o autodiscernimento do mental soma. Senão, não adianta nada. Então, veja, essa flexibilidade precisa do holossoma. No caso do depressivo, né? O depressivo ele tem um grande problema de enxergar o contexto, né? Então, há uma inflexibilidade muito forte no comportamento da depressão. E também por quê? Por causa do egão. Ninguém fica deprimido sem umbigo. Um bigão é que é grande demais. A pessoa está frustrada e está reclamando do cosmos. Alguma coisa que foi contra o egão dela. Isso é que é o duro da gente entender o processo da depressão. Toda pessoa deprimida é uma pessoa de egão grande. Senão ela não ficaria deprimida, é o óbvio. Agora, gente, é um monte de doença que é por causa do egão, né? Por causa do umbigão. É um monte de doença, principalmente dentro da psiquiatria, da consciência terapia. Então, por isso a importância desse abertismo e dessa ambiguidade, de certa forma. Você faria uma relação direta da ambiguidade com a flexibilidade, de certa forma? Porque a ambiguidade são dois pontos. Mas a ambiguidade não é bem assim. A ambiguidade ainda denota uma condição, vamos dizer, obscura e penumbrosa. Ela não está definida. A flexibilidade intelectual de uma pessoa, de cognição, tudo isso, ela é clara, explícita. Agora, dentro da verdade relativa, de ponta. Então, veja, é uma verdade que não é absoluta. Ela é, como nós estávamos falando lá, ela é temporária, ela é transitória, ela é efêmera, ela é fugaz, ela é passageira. Nesse mundo, né, é só o motorneiro, né? Você entendeu, né, o nível? É isso. Mas então, Tânia, vamos em frente. O trocador também não é passageiro, né? É o motorista e o... É o trocador e o motorista. Isso. Né? O resto tudo é passageiro. Professor, é aqui na atributologia. Sim. O senhor pode falar, desenvolver, aprofundar essa universalidade intraconsciencial? Pois é, isso aqui é o bom. Você está vendo que eu coloquei de Esse propósito, é o abertismo? É para criar o problema. Como é que é universal? Você está entendendo? É o abertismo. É o paradoxo do abertismo. Então, veja, esse paradoxo é aqui que nós chamamos. É o microcosmo que representa o macrocosmo. Isso na Microcosmo consciencial que representa o macrocosmo do universo. Como é que isso é na teática? O senhor pode dar Na teática, vamos entender. Por exemplo, você pensa em fazer alguma coisa, na mesma hora você pensa, eu vou ajudar quantas pessoas com isso? Essa é a pergunta mais cretina e mais sábia que tem. Eu pretendo fazer isso, eu vou ajudar quantas pessoas com isso? Essa é a primeira pergunta que todo mundo devia fazer o tempo todo, para todos os interesses.
Eu quero fazer isso. Quantas pessoas eu vou ajudar com isso? Essa que é a maior flexibilidade que tem e que mexe com a universalidade interconsciencial. Agora veja, essa universalidade, olha os nomes, eu já falei aqui, mas vamos começar a repetir. Olha só, cosmovisão, generalismo, atacadismo consciencial, panorâmica e pós-panótico. Lembra do negócio do panóticologia? Panótico é um negócio grandão. Agora veja, isso é que eu chamo a flexibilidade pan-cognitiva. Flexibilidade pan-cognitiva. Ela envolve o parapsiquismo, a multidimensionalidade e outra coisa, envolve a cosmoconsciência. Então, numa condição dessa, nós já não estamos pensando só na dispersidade. Nós já estamos pensando na serenologia, nós estamos pensando na consciência livre, estamos pensando no processo do consciência. O que é o consciência? É justamente isso, que é o problema de você analisar e abordar através do processo grande, vamos dizer, do mega, do problema do autodiscernimento. Então, o mega discernimento, o hiperdiscernimento, tudo é isso aí. Agora, ó, eu estou esperando as suas revisões e crescimento. A senhora está me devendo. Eu e a Rosa cobramos de você, não é isso? A Rosa também. Eu também Querendo você. Você não tem, aqui, ó, você não arranjou esse cérebro aí com 2 hemisférios funcionando em alto nível à toa. Professor, você tem que apresentar produto disso. Eu fiz uma tabela, eu li todas as numerologias, tem umas assim que depois eu vou perguntar. Eu estou esperando você. Quando o senhor faz duas coisas, quer dizer, aproximações complexas. Tem umas que são muito fáceis, né? Tem umas fáceis, mas tem umas, as maravilhosas para entender qual é a linha de raciocínio. Não, eu fiz a tabela. Mas você está começando a pensar. Das 1060. Agora, ó, você, Flávio, escuta, você é testemunha. O Flávio está aí, ó, meu dedão no seu nariz. Você observa bem essa nossa excelentíssima senhora que está aqui na sua frente. Ela é um exemplo para o seu processo de flexibilidade cognitiva, informativa e comunicativa. Ele é estudioso da área? Não, ele está começando porque ele renegava o laço. Ele foi preso na base do curral, com laço no meio do deserto. E ele apareceu agora. Agora o cara é um desperdiçado. Entende? Então agora nós estamos querendo queimar a mufa dele, para correr assim, ó, na cara. De modo que você é um exemplo para ele. Você sabe, ele é ótimo nas outras questões todas, mas nisso aí ele nunca ligou. Agora não, ele começou a aparecer, a gente está descascando o homem. Tá, muito obrigada. Eu agradeço a ambos. Eu agradeço a existência de vocês por aqui. Isso é o máximo. Mas então... O senhor pode traçar, por gentileza, um paralelo entre soltura mental somática e a flexibilidade cognitiva? E depois dizer em que momento que a consciência consegue essa virada? A hora que ela consegue o início da soltura psicossomática. Eu já estou respondendo tudo em cima do lance, que eu já fui lá na frente para ver o que você quer. Como assim? Escuta, primeiro a pessoa tem que ter uma soltura parapsíquica. Para isso ela tem que ter uma soltura energética. Para ter soltura energética, tem que ter a soltura do psicossoma, que é o problema, por exemplo, sair do corpo pelo psicossoma. É aquilo que o Arigó falou para mim, que eu tenho quiabo no perispírito, ele quis dizer, no psicossoma. Então eu escorrego para fora do corpo. Qualquer coisa me faz uma pressão, eu espirro. Aquilo me espirra no corpo. Você está entendendo como é que é? Então veja, através disso, então, depois que a pessoa tem aquela soltura extrafísica, que ela alcança uma certa lucidez, por exemplo, não só na baratosfera, mas já numa comunex um pouquinho mais lúcida, ela começa a ter a soltura mental somática quando ela começa a voltar para cá. Com isso, com o passar do tempo, ela expande o problema. Então, ô Flávio, ela fica com a parte teática, psicomotriz do cerebelo,
e fica com a prática vivencial ainda mais séria, você está entendendo? Cortical do cérebro. Então, as duas coisas começam a funcionar. Você entendeu? Então, você veja bem, as solturas todas têm isso. Energética, psicossomática, mental somática. Então tem a ver com o padrão pensênico da gente. Aqui, Tem. a linearidade autopensênica vai possibilitando essa Agora, soltura. ó, você, o Eliel, etc., que é a turma do soma, da somaticidade, vocês hoje entendem isso muito mais, porque a base da somaticidade vocês têm acima da média. Isso aí ajuda demais o processo parapsíquico e o problema cortical depois. Você entendeu isso? Não? Entendi. Então, por exemplo, como vocês já estão trabalhando há muito tempo com cerebelo, agora é mais fácil de domesticar o cérebro, os dois hemisférios cerebrais. Tá bem, professor. E só para entender uma vivência que eu tive. No caso, quando a gente tem alguma rememoração de alguma atitude extrafísica e que denota um pouco mais o processo emocional, na hora que a gente rememora e aquilo vem de forma assim bem abrangente, aquilo é mais como se fosse um processo parapedagógico para a gente recuperar aquela situação, não é? Às vezes é. Mas agora o problema é o seguinte, isso não pode ser não pode ter uma permanência muito prolongada, não. Isso tem que ser um surto, uma coisa esporádica, uma coisa fugaz. Mas se isso virar hábito, é alguma coisa errada. Não, por Entendeu? exemplo, Uma vez ou outra, ok. Mas não pode ser regular, não pode ser de praxe, não pode ser rotineiro. Entendeu? entendi. Tem que sair fora disso. O nível tem que ser outro. E, por exemplo, assim, só para entender melhor, uma vez eu perguntei para o senhor a questão de visita interlúdio. É um esforço que a gente faz, né? Para poder alcançar. Não, mas é assim que você chega E lá. assim, e o que Aqui, quem nunca jogou na loteria não ganha dinheiro nenhum. Isso faz parte do serviço. Com isso eu não estou a favor dos jogos, não. Mas sou a favor da a pessoa se dedicar às técnicas. E assim, a partir desse querer, no caso, existe deles para com a gente procedimentos que nos levam a fazer esse... Eles só entram a favor de levar você lá se vê algum resultado, fruto ou produto imediato do problema assistencial do grupo. Eles não vão pensar uma pessoa e levar à toa. A meritocracia nisso hoje, ainda mais eles que agora são novos ainda, estão começando, tem que estar trabalhando, sabe, eles têm que estar olhando muito mais os adventícios. Vocês sabem o que é adventista? Os fronteiriços, os foreigners, sabe? A turma que quer passar debaixo da cerca, eles têm que estar olhando todo mundo. Afinal de contas, lá não é o circo de Fórmula 1, que a pessoa vai passar debaixo da lona. O problema é esse, né? É o picão. O bicão. Então, o problema é esse. Agora, ó, você insiste que eu acho que você chega lá. Afinal de contas, você tem um bom jogo de cintura, pela ginástica e tudo mais, né? Você vai chegar lá, não tem jeito. O Valo, Tá? preciso dar um recado rapidinho aqui. Pode dar. O pessoal dos laptops, tem aqui uns 15 laptops e a gente está com um problema para transmitir online. A internet está caindo direto, não estão conseguindo fazer a transmissão. Então solicitamos para as pessoas desligar a internet, senão a gente não tem como fazer transmissão aqui neste auditório. Obrigada. Por favor. Aqui na página 31, professor, na efeitologia, eu gostaria de entender melhor a questão dos efeitos gerais da flexibilidade cognitiva em outras categorias de flexibilidade, no caso aqui a moral. Você viu que aqui tem até um máximo, né? Artística, corporativa, emocional, energossomática, física, gerencial, laboral, moral e muscular. Praticamente eu coloquei um bom panorama aqui para a pessoa pensar. Agora, o que você quer saber? Mas com relação à moral. A moral. É uma questão do dilema ético, isso? Lógico, é um processo ético. Como é que você faz com a cognição que você tem hoje? Você aplica isso de uma maneira fraterna?
Ou você está usando isso como uma martelada na cabeça dos outros? Lembra daquela história que eu falo? É burduna, entende? É uma marreta, ou é uma luz para esclarecer a cabeça dos outros? Entre a burduna e uma lâmpada, há uma diferença enorme. Então o problema nosso é essa flexibilidade, os efeitos dela, do ponto de vista moral, é isso. Agora, do ponto de vista artístico, você só vai usar a arte dentro daquilo que tem, aquilo que a gente fala aqui. A hora, por exemplo, que eu me bato para colocar o amarelo no tertuliário, é um processo artístico. Isso aí é flexibilidade cognitiva, porque eu quero fixar uma coisa para chamar a atenção que aquilo é novo. Outra coisa, se não é novo no mundo inteiro, é novo para nós aqui. Outra coisa, corporativa, processo da cognição. Como é o seu voluntariado nas ICs? É isso aí. Outra coisa, emocional. Emocional. A sua emoção, ela está condicionada dentro do processo da sua cognição a partir do mental soma? Energossomático, a energia que você usa. Você não está atacando ninguém para fazer qualquer prejuízo nos outros através da energia? Física. Você não está dando tabefe em ninguém, nem está julgando objeto contra a pessoa na hora que ela está fechando a porta. Tipo filme americano. Gerencial. A sua gerência, ela é civilizada ou ela é prepotente? Laboral. O seu trabalho é bem escolhido, as suas preferências, o seu favoritismo para fazer isso ou aquilo, é uma coisa evolutiva, ou você ainda mexe com coisas negativas, com arma, por exemplo, com tóxico? Agora, por aí, então, em muscular, você faz os exercícios até o nível correto, ou você está deformando seu corpo através da vigorexia, por exemplo? Você entendeu? Eu aqui consegui traduzir aí para você, mais ou menos, o que a gente quer dizer com isso. Agora, então, essa flexibilidade é o jogo de cintura da consciência do ponto de vista evolutivo. E essa flexibilidade, ela ajuda no desenvolvimento, na construção, ou mesmo no descobrimento do Código Pessoal de Cosmoética? Eu penso que a flexibilidade cognitiva, ela ajuda em todas as instâncias, em todas as manifestações pensênicas da consciência. Não tem jeito de você fugir disso, ela sempre ajuda. Por quê? Uma pessoa que tem flexibilidade do conhecimento dela, ela está mais apta para receber as ideias novas que vêm esclarecer mais aquilo que ela já conhece. Então, uma pessoa, ela tem um holofote. Então ela acha que é o maior, que aquele, vamos dizer, aquele farol é o maior do mundo, é o farol de Alexandria. Então você chega lá e dá uma lanterna para ela, ela começa a rir de você, ela não tem flexibilidade. O Oceano Pacífico, se ele recusar uma gota d'água que você vai dar de água pura para ele está errado. Você entendeu o que é a flexibilidade? Então, por exemplo, eu não acho que um serenão vai recusar de você qualquer informação que você der para ele. Ele vai agradecer. Mesmo que seja uma informação rebarbativa, antiga, mas ele vê a sua intenção, o que você está pretendendo com isso. Então, a flexibilidade, ela amplia também a capacidade autocognitiva a um nível que a pessoa nunca pensou antes. E o que vem antes? É a flexibilidade cognitiva ou o abertismo consciencial? Não, o abertismo ele vem assim, abre, por exemplo, uma fresta. Abre a fresta. É uma fresta. Ainda não derrubou a parede. Agora, a flexibilidade é a hora que derrubou a fronteira, a parede, a porta, a janela, o muro, a cerca, acabou com tudo. Então, devassou tudo. Você está no ar, livre, ou, se você quiser, no espaço aberto, ou no mar alto, que é a coisa mais séria. Mar alto com céu de almirante.
céu de almirante e mar de almirante, né? O mar de almirante. E também o céu de brigadeiro no ar. Está mais ou menos claro isso aí até agora? O que mais? Fala. O que seria, por exemplo, uma condição mais grave, impeditiva dessa, primeiro, desse abertismo que levaria à aquela flexibilidade? pessoa que tem algum cotoveloma, algum melindre, alguma suscetibilidade que ela não conseguiu esquecer. Isso é um pequeno travão que não deixa ela ter flexibilidade. É como se tivesse, por exemplo, uma pedra no caminho. Ela não tirou. Ela não vai ter o encaminhamento, o desenvolvimento dela devassado, aberto, porque tem uma pedra no caminho. Vai ter a retilinearidade. Né? Vai. É um empecilho. E outra coisa, essas pessoas, às vezes, ela consegue até passar, mas ela contorna o obstáculo. Ela continua com o obstáculo. Ela contorna e depois volta a ficar atrás. Voltar, né? Então não resolve nada. A gente contornar o obstáculo igual o rio não resolve. A gente tem que engolir igual o javali. Senão não vai. Então, a verdadeira flexibilidade holopensênica de alto nível de cognição, de comunicação, de evolução, ela é devassada, é aberta. Ela não tem obstáculo. Ela não tem mais travões. Não há barricas. Ela não precisa de defesa. A cognição já é a autodefesa. A autocognição é a maior defesa que uma pessoa pode ter. Olha o problema da dispersidade. É isso. Tem lógica? Faz sentido? Posso fazer mais uma pergunta? Vai em frente. Sobre isso aí. Por exemplo, dentro das pesquisas que eu faço, com autoobservação e heteroobservação, eu vejo muitos níveis de abertismo, percentual de abertismos, né, por exemplo, em mim, no caso, e também vejo percentuais de fechadismo. Como é que a gente pode aferir se a gente tem um maior grau de abertismo e assim, que ele é maior que 51%? Eu vou te contar, eu vou colocar onde dói, no algojo, nessa história. Uma das últimas coisas que uma personalidade humana consegue arranjar flexibilidade é a hora que ela domina o gênero. Vê se tem lógica para você assim de cara. Se você admite isso, se faz sentido. O gênero é uma coisa terrível. Ele não é só demagógico. Ele é político, ele é, vamos dizer, discriminatório, discriminativo. Entendendo? E outra coisa, ele minimiza ou diminui demais a estatura da consciência, que é colocada ao nível de bicho. Todo mundo que exalta demais o gênero, masculino ou feminino, ainda é muito subhumano. Tem lógica isso? Agora veja, isso tudo que eu tento fazer aqui, eu tento isso para mim, estou tentando expor isso para vocês. É a gente raciocinar do jeito que um serenão pode raciocinar. Que mais ou menos é isso que eles pensam. Há uma abertura mais ampla. Agora veja, hoje nós temos uma democracia que permite que a gente seja gente, homem ou mulher, e ao mesmo tempo uma consciência multidimensional. Nós não estamos mais no feudalismo, não há uma ditadura em torno da gente. A democracia relativa que a gente já vive é uma bênção. Ela tem muito valor. Agora, essa flexibilidade, só de nós termos a liberdade de ser flexíveis no nosso raciocínio, isso é o máximo. Você sabe que uma flexibilidade intraconsciencial básica, ela sempre existiu, né? Porque o maior ditador do mundo nunca conseguiu mudar aquilo que a pessoa está pensando ou sentindo na cabeça. Você está entendendo? Mata a pessoa, mas ela não muda o pensamento. Então essa flexibilidade básica, ela sempre existiu. Mas veja, ela também é errada. Você está entendendo? Ainda não é, ela é muito elementar, muito rudimentar, muito primária, muito animal, subhumano.
Nós temos que sair da intraconsciencialidade para a extraconsciencialidade. O que interessa mais é a policonscienciologia. Então veja, o ideal é aquela consciência que eu chamo, que é poliédrica, e ela fazer a iluminação em cada tópico ou cada trecho do poliédrico. Está entendendo? Ela iluminar tudo. O problema nosso é que nós temos uma opção deles que estão obscuros, que irradia sombra e não luz. O processo é mudar essa irradiação de sombra para a luz. Agora, você, por exemplo, aí, ô Marcos, você acha que uma consciência tem quantas facetas poliédricas? De modo que o problema é esse. Agora, veja, eu acho que aquelas que ficam por baixo é que devem ser as sombrias. É a pré-Kundalini. Pois é, mas a esfera parou. Vamos ver onde é que é. Aqui que está no sopé dela. É a Antártica dela. É isso aí aqui, ó. Essa aí é a pré-Kundalini. Entende? O Ártico seria o Corona Chakra. Então, só para chancelar, no Sim. caso, essa condição de essa aferição do abertismo e da flexibilidade, a gente pode fazer um autoexame dessa nossa manifestação, assim, entender como é que é o gênero, como é que a gente cultua isso, como a gente lida com isso. Isso é o básico lá que denotaria essa nossa... Agora, se uma pessoa pensar bastante o que a gente quer dizer com flexibilidade cognitiva, isso já vai mudar a vida dela toda. Há uma não é resex só, não, há uma reciclagem interconsciencial. Eu recomendo a cada um aqui, se você ainda não fez, você individualmente, examine qual o percentual da sua flexibilidade cognitiva. Vale a pena. Qual o percentual? Agora, examina no dia de hoje. Nada de examinar como era no passado, não. Quer ver hoje. Vamos ver essa situação agora, aqui e agora. Tá certo? Mas então, Gelson. Em pensinologia, professor, queria que o senhor falasse, me desse um exemplo do holopensene pessoal da flexibilidade consciencial. O holopensene pessoal da flexibilidade? Isso. É uma pessoa, por exemplo, que ela é extrovertida, que ela faz a interassistencialidade, que a casa dela está aberta para atender os outros, que não há dificuldade de acesso das pessoas a ela. Essa é uma pessoa que tem flexibilidade. Por quê? Ela tem um abertismo de convívio, de convivialidade. Ela é aberta aos outros, entende? Certo. Então isso mostra flexibilidade interconsciencial. Ela aceita as companhias? Ela aceita a neofilia, as coisas novas. Ela não é xenofóbica, ela é xenofílica. Ela quer a coisa nova, a coisa estranha, diferente. Ela está procurando coisas diferentes. Então, ela é novidadeira. Entendendo? Ela não é a prioriota. Ok. Sim. Obrigado. Tá. Dom Max. Tudo bom, senhor? Com relação à condição da erudição, né? A erudição a gente entende que ela ajuda a pessoa a aumentar a flexibilidade dela. Seria um fato, né? Mas aí quando a gente pega, por exemplo, esses eruditos aí do presente e do passado, a gente vê que muitos deles não têm muita flexibilidade, inclusive assim, para ver a condição do próprio paradigma, né, newtoniano, essas coisas todas. Esse aí acontece por quê? É porque o problema do poder, o poder intelectivo. As pessoas dão muito valor para aquilo que elas têm, que já adquiriram em matéria de conhecimento, de cognição. Na hora que tem uma ideia nova, aquilo vem fazer pressão em cima do conhecimento já pacificado e assentado por si mesma. Aquilo vai exigir renovação,
vai exigir questionamento, vai exigir mais estudo da parte dela para fazer. E ela já está usando aquele conhecimento anterior do passado contra muita gente, aonde ela subordina as pessoas, aonde lidera certos grupos. Então o povo não quer mudar isso. Então o problema muito sério no caso é o líder intelectual. Isso que você está falando é o líder intelectual. Esse líder intelectual, ele vai acabando. O nosso amigo lá, que era muito bom nessa história, o Eduardo Said, ele estudando os processos dele, que tudo era na base do humanismo, e ele falou muito disso, que com a descoberta da América, os processos da comunicação mais avançada e outras coisas mais, que esse humanismo antigo desses eruditos que passaram, todos eles mudaram. Já não tem mais erudito do jeito que era. Todos tiveram que abrir mão disso para ampliar o processo da ideia. A coisa muito interessante, mesmo nesse livro aqui, ó, deixa eu ver, talvez seja até fácil eu pensar aqui uma coisa só para te mostrar. Quer ver? Vou ler só um trecho aqui, que isso aqui é o livro que ele está falando sobre humanismo e crítica democrática. Então ele fala umas coisas assim. Está falando uma série de condições para os eruditos e professores da minha geração que foram educados no que era um modo essencialmente eurocêntrico. A paisagem e a topografia do estudo humanista foram, portanto, dramaticamente alteradas. E acho eu de maneira irreversível. Considerando, e aqui ele fala uns 10 autores, desde o Eliot, o Blackmore, o Fry, o Williams Living, o Burke, o Brooks, o Richard, o Welleck, tudo ele fala os troços todos, para citar uns poucos nomes competentes e familiares, quase ao acaso, nomes que de fato se acham frequentemente muito distantes política e pessoalmente. Eles habitavam todos um universo mental e estético que era linguística, formal e epistemologicamente fundamentado no mundo europeu e no Atlântico Norte. Isso tudo, então, dos clássicos, você está entendendo? É da Igreja e do Império, nas suas tradições, línguas e obras-primas, junto com todo um aparato ideológico de canonicidade, é aquilo que eu estava falando, de síntese, de centralidade, de consciência, de consciencialidade. Aqui ainda posso acrescentar a opção de coisa da conscienciologia, que está faltando as coisas dele, né? Tudo isso foi agora substituído por um mundo muito mais variado e complexo, com muitas correntes contraditórias, até antinômicas e antitéticas, a percorrê-lo. A visão eurocêntrica já fora recrutada para um uso cada vez mais desacreditado na Guerra Fria. A Guerra Fria mudou muita coisa. E como disse há pouco, para a minha geração de eruditos humanisticamente educados nas décadas de 1950 e 1960, ela parecia estar tranquilizadoramente no pano de fundo, enquanto em primeiro plano, nas aulas, no discurso erudito, na discussão pública, o humanismo era raramente pensado de modo indagador, mas antes continuava no seu modo arnoldiano. Arnold é o cara mais sério que tem, que ele vive baseado nele, que ele é que segurou, que era grandiosamente irreflexivo, sabe? Então, vale a pena ver essa situação. Agora, eu estava vendo isso aqui, pouco estava conversando com ele sobre isso, pouco antes de começar aqui. Você está entendendo? Agora, ele, o erudito, falando dos outros, das novas gerações de 60, de 50 para cá. A questão, assim, é que esse próprio conceito de erudito que se tinha há 50 anos atrás não existe mais isso. Não, não tem mais. Hoje, é porque o mundo... Agora, uma coisa séria mudou pouco, que é a polimatia. Que a polimatia é a grandeza do processo do conhecimento aprofundado. Esse, então, quanto mais aumentar, melhor. É poli. Aquilo vai longe. Agora, a erudição não tem nada de um processo de um prefixo que pudesse aumentar. Agora, a polimatia é que o negócio é grande. É o polímata.
Então esse ele está avançando cada vez mais. Agora, para mim, o grande polímata que eu sigo a história é o transmentor. Você está entendendo? Que é o que falta para esses autores e esses eruditos. Entendi. É a vida. Interessante. Outra coisa, Sr. Waldo. Então, por exemplo, devido à formação diversificada das pessoas, né, você vai ver que às vezes tem aquela pessoa que ela tem uma erudição numa área mais física, a outra numa área mais humanística, né, e por aí vai. Para essas pessoas vão existir certas áreas que ela deve investir mais para ela ampliar essa capacidade mental dela. Né? Tem erudição pobre e tem erudição rica. A maioria desses caras tem erudição pobre, né? Se falta o parapsiquismo, que erudição besta é essa? Não adianta. Hoje, se você já tem um pouco de sensibilidade energética ou parapsíquica, não dá para você aceitar essas personalidades e aquilo que elas falam como sendo o top, the best, entende? O plus, não é mais. Tudo isso já era. Por isso que eu falo, a academia, ela está carunchosa, ela está com oxidação, ela está enferrujada, há fossilização do problema, há bolor. Entendi. Mas é fundamental a gente saber do que eles estão falando. Mas veja, sempre você faz que consola, né? Não, no nosso caso. No nosso caso, pois é, mas não adianta falar isso, que é frase que consola. O negócio é que falta mesmo e acabou, não tem jeito. Entendi. E não adianta dourar a pílula, entendeu? Faltou. Fato é fato. Se uma coisa não presta, não presta mesmo, não adianta dourar a pílula. Entendi. É uma lacuna. Deles, né? Agora indo para o outro extremo lá, que uma coisa que eu colocou aí para a Valesca, que dessa condição que a pessoa não pode modificar a forma da outra pensar e tudo. Aí eu pensei naqueles casos que acontecem de lavagem cerebral sérias, né? Isso aí não aconteceria isso nesses casos, por exemplo. Entendeu? Quando ocorre a lavagem cerebral, a pessoa ela entra na intraconsciencialidade do outro. Agora, a lavagem cerebral, como todo mal e toda doença, sempre traz um benefício. Que a pessoa ela fica mais atilada, mais atenta, mais alerta, daí em diante. Isso aí ajuda. Eu acho que a maioria aqui já passou por lavagem cerebral muito séria, por isso vocês estão aqui. Isso é uma regra. Você não acha, ô Marcos? Lavagem cerebral. Agora, a maioria passou por lavagem cerebral, principalmente artística, segundo lugar, religiosa. Artística. Como é que é a lavagem cerebral artística? Não preciso falar? A hora que vende um quadro por 10 milhões de dólares, uma besteirinha sujo, um negócio feito pelo rabo do cavalo. O cara estava de mau humor, né? Aí você quer coisa pior do que isso? Não dá, né? Entendi. Tá bom, obrigado. No contexto daquela discussão de soltura, que a Valesca estava perguntando, soltura... o senhor comentou que a pedra no caminho, na falta de soltura psicossomática, pode ser um problema que a pessoa teria que liberar. Aí o senhor comentou que, no caso, não adianta contornar. Não. Eu senti que é um paradoxo, porque, a princípio, a flexibilidade é o contorno, e você falou, não é igual ao rio. Não. Então, o que é a flexibilidade? É isso que você vai falar. Qual é essa flexibilidade que eu falo? A flexibilidade que eu falo é o overture. Overture. Você sabe o que é overture? Numa ópera, por exemplo. Overture. Vai começar. O pano, por exemplo. Grande play. Vai abrir. É a abertura da cortina para sempre. É isso aí que é a flexibilidade. É o que você estuda. Cosmovisiologia. No caso, essa ideia de contornar, ela tem que contornar de qualquer maneira para ela abrir. Pelo seguinte, ela tem que contornar todos os resíduos mal cheirosos das experiências do passado dela, para ela se inteirar das novidades desse presente. Para isso ela tem que contornar, porque de cara ela não consegue expungir. Olha o nome que eu estou usando, expungir. Por quê? O negócio está tão arraigado, tem tanta raiz, que ela não extrai aquele câncer de uma hora para outra. Tem que colocar muita radioatividade nele. Você entendeu? Mas agora, enquanto tiver
um obstáculo que a pessoa está contornando, ela está se tapeando. A corrupção. Que ela contorna, depois ela volta. Ela contorna, depois ela volta. Isso não resolve. Ela nunca vai seguir em frente. Então o problema, o rio é que sabe contornar as dificuldades. Agora, o pior da história é que eu já falava nisso, nas coisas da religião. Que a religião é um tal de fazer contorno, e, entende? Divide o problema da TACOM. Quem contorna as coisas é a TACOM. Quem esclarece, acaba com o contorno. Por exemplo, aquilo que eu falo, aquela ideia que eu dou. Está aí uma sujeira cheia de mosquito. A pessoa chega e tira os mosquitos. Aparentemente melhorou tudo. Isso é a TACOM. Então, ficou lá, ela contornou. O obstáculo continua. Agora, vem esclarecimento. Chega lá, tira os mosquitos e tira toda a sujeira. Limpou. Ali vai fazer uma reurbanização no local. Isso é tarístico. Esse exemplo é muito útil, né? Pois é, não, agora tem um outro exemplo pior, né? Tem aquele outro do sapato. Na TACOM você dá o pé esquerdo. Se você quiser, pode dar até o direito. Mas agora, na TAR você dá os dois pés. Os dois pares de sapato. O par de sapato inteiro. Entendeu? Que a maioria é assim. Então, por exemplo, aquele caso que o povo gosta de falar. Não dê peixe todo dia, mostre como pescar. Isso é a mesma coisa. Quando você mostra uma pessoa como é que ela sobrevive, isso é informação, é esclarecimento. Agora, se você tapeou só naquele momento e não ensinou a ela a sobreviver, que amanhã ela vai ter fome de novo. O problema não é atender a fome da hora, mas é atender o fator fome. Essa que é a diferença básica de tudo. A vida tudo é isso. Só aí, ó, eu dei 3 exemplos clássicos do processo de TACOM e TARES. E no caso do limite da flexibilidade, no sentido de, às vezes você... É o limite da autoconsciencialidade evolutiva, é o da inteligência evolutiva. Por isso que eu falo, a inteligência evolutiva é uma composição, composite, de várias outras inteligências. Se a pessoa não tiver várias, ela não consegue ter uma visão da cosmovisão da inteligência evolutiva. Ela é composta, complexa, difícil e sofisticadérrima. Ela exige demais. A gente vê como é que é. Está claro? Esse aqui, chegou mais alguma? Não, né? Essa aqui são as mesmas. Ah, tá. Tá bom. Mas, ô, gente, a eu trouxe umas coisas para mostrar para o Loche hoje, que eu estou recebendo aqui, eu não sei quem é que se interessa muito por isso, que é mais do que o meu interesse, que é o processo de uma publicação chamada Management. Alguém está assinando isso para mim, eu estou recebendo. Agora, dessa vez chegou aqui, a Management mandou um negócio de muitos anos deles e tem uns 10 anos de história, 10 presentes para você, através de um DVD dos 10 anos de management. Isso aqui é sobre gestão, administração e outros problemas que tem por aí em matéria de empreendedorismo. Eu vou mostrar isso para o Loche, mas agora eu queria saber da turma das ICs, quem é que se interessa, porque parece que isso aqui é o top dessa história no Brasil. Isso aqui está no ponto. É você? Seria bom dar. Passa lá para ela, então. Passa para eles. Porque eu quero mostrar isso depois para o Loche, que o Loche às vezes se interessa devido aos problemas de empreendedorismo. 50? Tem certeza? Por que é que são tão, assim, cúlculos cânicos? Arianos. Esses são arianos. Pois é, mas isso aí então deve ser uma nota, esse dividir deles. Eu nem vi, ó, ele está fechadinho. Eu recebi agora de manhã, porque estava lá na minha mesa. Isso aí é coisa recente. Agora, tem a última revista deles. Outra coisa, nós temos uma coleção da revista aí, tá? Se a turma precisar. Seria bom estudar isso mais. Está no holociclo. No holociclo. Tem a coleção da revista.
A Abigail, porque isso é da área deles aí, ela, o Hernando, tudo. É a turma das empresas, né? Por favor. Página 31, professor. Parapatologia. O que tu queres, só cachorro? Queria entender o que seria autorrecepção parapsíquica. Eu não sei se já apareceu algum outro verbete ou não. Você que está querendo saber o auto-parapsíquico como sendo a culminação? Não. A parapatologia, no final da segunda linha, a autorrecepção parapsíquica. A autorrecepção parapsíquica, sim. O que você quer saber? Queria entender o que seria isso. Autorrecepção parapsíquica? Você não tem uma ideia do que é? Não, por exemplo, na questão de você preparar um ambiente que você vai trabalhar, estado vibracional, visualização. Você já viu falar num fenômeno que eu é que denominei, quem fala nisso é só eu, nunca ninguém, nem o Charles Richer não falou, nem o Bozano, nem nada. Chama monólogo psicofônico. Monólogo psicofônico, vem um amparador e ele incorpora. Então ele vai fazer pela psicofonia, você sai do corpo com lucidez e fica escutando ele falar através do seu corpo para ele. Eu fiz monólogo psicofone demais com uma consciência, que era minha amiga. Adivinha quem? É Amy. Durante anos eu fiz isso. Ele falava e escutava tudo. Agora, de vez em quando eu tinha trabalho para acompanhá-lo. Quando ele ia para a rua, aí eu ficava em casa, esperava a situação para não criar problema para ele, senão eu podia interferir. E aquilo podia dar até algum acidente nele. Ele, por exemplo, andando, às vezes eu ia ficar preocupado com alguma coisa que eu fosse fazer, ia querer interferir, pronto, naquela hora podia dar uma coisa. Então eu deixava que ele andasse sozinho e ficava à distância, ia dando corda. Entende? Esse talvez seja um processo de autorrecepção dos mais avançados que tem. Só estou dando um exemplo, mas tem um monte deles. Você tem que preparar o conceptáculo parapsíquico para receber informação. Agora, onde a gente precisa mais disso é na TENEPS, para você, com o tempo, alcançar o viés pessoal. Então, isso é muito importante. Você está entendendo? Pois é, né? Quando eu vi essa expressão, pensei mais nesse contexto da preparação do ambiente. Todas as técnicas parapsíquicas que você faz para preparar o ambiente para algum objetivo assistencial. É o conceptáculo. Tá. Tá certo? Beleza. É o preâmbulo. Mas então, Ana Paula Laje, viu, gente? Ó, a Austrália vai falar. Tá. E, professor, você poderia talvez aprofundar um pouco mais a relação entre flexibilidade cognitiva, reclamação e autovitimização? O quê? Autovitimização. O problema todo é o seguinte: flexibilidade é uma coisa que esses outros dois fatores já não existem mais. Risca isso do mapa, que não tem nada que ver. Se as pessoas ainda estão presas em autovitimização, elas não têm flexibilidade. Porque a autovitimização quase sempre significa que tem algum conceito, ou algum construto, ou algum princípio que a pessoa está batendo de frente com ele. Então, ela não conseguiu metabolizar, deglutir aquele conceito, aquela ideia. Por isso que ela se auto-vitimiza. Então, por exemplo, o momento que ela vai para a auto-vitimização vai ser o momento que ela conseguia entender o que está acontecendo com ela. Uma pessoa que tiver flexibilidade, ela vai caminhar para o humanismo do universalismo. Ela não vai se vitimizar, porque ela vai entender as coisas. O que acontece com ela? Ela vai dar valor para o direito dos outros. Ela não vai reclamar mais. Ela vai acabar com o poliqueixume, aquele monte de queixas que tem, que a pessoa faz para se vitimizar. Isso acabou. Então é aquilo que eu estava falando: milindre, suscetibilidade, cotoveloma, entendeu? Amargo, ressentimento, isso tudo soma. Não tem mais. Então, você vai notar o seguinte: muito dos processos emocionais bem primários das pessoas, eles existem por inflexibilidade de cognição, de conhecimento. Se uma pessoa amplia
a cosmovisão cognitiva de conhecimento das coisas, ela não vai ter essa emoção de bicho mais. Então, por exemplo, o bicho, um animal subhumano, ele tem que defender a sobrevivência dele, porque a monovisão dele é muito estreita, é acanhada, é curtinha. Ele não tem uma visão ampla, panorâmica, para poder deduzir as coisas que estão ocorrendo. Então ele se defende com a força. Entende? Entendo. Essa é a diferença. Tá bom. Obrigada. Mas então, Adélio, O senhor comenta aqui na fatologia a peremptoriedade, né? No caso da peremptoriedade, o problema principal é a rigidez na expressão. Então, há a cognição, ocorre a cognição, mas na hora de se expressar é que há... Não, às vezes não é. Se a pessoa já está expressando com uma certa autocracia, é porque ela é assim. Não é só na hora que ela se expressa, é o modo dela sentir, é o modo dela viver. Se ela, por exemplo, é tipo com bastante prepotência, ela vai revelar isso na hora que ela vai decidir, que vai determinar alguma coisa, vai executar uma ação. Isso é o normal. Então, a pessoa que é ditadora, não adianta querer mascarar a ditadura dela, aquilo acaba aparecendo. Entende? Os atos, os fatos, o modo de ser, a força da pessoa presencial já mostra se ela é um carrasco ou não. Não tem jeito já. Você olha esses criminosos de guerra, olha bem a faces, o faces, como se diz, né? Olha o jeito dele, como é que ele aparece. É tanto que já teve gente que queria até catalogar isso aí, entendeu? Como sendo o faces criminoso, né? Mas isso é relativo. Mas que tem gente que tem a cara totalmente perturbada, tem. Você vê, por exemplo, esse menino que matou lá a namorada agora recentemente, com 22 anos. Observa bem o rosto e a conformação da cabeça dele, o jeitão. Qualquer um ali veria que aquele menino não bate bem, que ele tem alguma coisa, aquilo é mais do que óbvio. Agora veja, é um rapaz, moço, jovem, com um jeitinho, até uma boa maquiagem, ficaria até simpático. No entanto, é um criminoso nato. Aquilo está dentro dele. Agora, já teve gente que me escreveu agora nas revistas desse fim de semana, falando assim, aquilo que eu falei sobre o negócio do pai aqui. Os pais dessa moça têm culpa nisso. Como é que deixa o rapaz de 19 levar essa menina desde os 12 anos para a cama? Eles tinham razão, não tinha? Que esse negócio aí do ficar com, aquele negócio de ficação, isso aí tudo piorou a situação por causa disso. Que lá tudo indica que eles começaram a namorar fazia 7 anos. A moça com 12, ele já tinha 19, não sei quanto, pelo menos 3 anos, sei lá quantos anos tem. Eu sei só que lá está escrito lá, uma pessoa que falou sobre o pai. A essência da peremptoriedade, então, é essa autocracia, é a autocracia, no caso. É o processo autocrático. É o processo autocrático, do autoritarismo excessivo, da prepotência, daquela pessoa que se acha na supremacia. Até um certo ponto é um processo feudalista, é um processo monárquico, é um processo aristocrata, entendeu? Que isso tudo está superado hoje. Se nós falarmos em termos de curso intermissivo, haveria uma disciplina específica de flexibilidade cognitiva ou alguma coisa mais próxima à flexibilidade cognitiva? Eu penso que é o problema do universalismo, né? É o estudo do universalismo. Seria o colégio invisível dos universalistas. Esse aqui é o mais correto. É aquele que tem a abertura máxima, né? Dentro do processo das abordagens. Uma abordagem, Adélio, você sabe, ela pode ser mini, pode ser média e pode ser mega. Mega abordagem, mais ampla. Essa mega abordagem mais ampla é que é da cosmovisiologia, a cosmovisão. É essa que amplia e mostra o máximo de flexibilidade que uma pessoa pode ter. O contrário da flexibilidade é intransigência de opinião. Então é aquela pessoa que vai discutir a coisa, fala assim, não,
eu sou voto vencido. Coloca aí na ata que eu fui voto vencido. Quer dizer, ele vai para a casa danada da vida com todo mundo que teve ali. Quando a pessoa pede para colocar na ata que ele saiu como voto vencido, único, aquilo é cotoveloma. Esse é autocrata. Isso não tem jeito. Numa reunião, você vê todo mundo e o percentual de autocracia do povo e o percentual de autoridade. Autoridade, liberdade, fraternidade. Então estaria muito próximo ao processo de convivialidade, de cosmovisão. Também, total. É a sociologia, a parasociologia, o gregarismo, a gregariologia, como nós chamamos. Tudo está aí dentro. Tá certo? Mas então. Sr. Valdo, na página 31, no detalhismo, a gente tem a sindromologia. No caso aqui da síndrome do toque, devido à dificuldade que a pessoa tem de se adaptar, é isso, a ideia é essa. Agora veja, no toque, às vezes, se o negócio é muito entranhado, já vem de muito tempo, a pessoa não percebe que ela está fazendo mal para os outros. Então a pessoa pensa que o toque só faz mal para ela, não, faz mal para os outros. O primeiro mal que uma pessoa de toque faz perante os outros é o constrangimento. Que às vezes a pessoa é obrigada a aceitar, a ter paciência com aquilo, tudo, e é um constrangimento para ela ficar ali. Tem gente que não aguenta ficar perto de certas pessoas, ela não tem paciência de suportar a questão, você está entendendo, das compulsões da pessoa. Isso é um fato. Então, o problema do toque, ele aparece aqui em alto nível. Sem dúvida. Tá certo? Obrigada. Valdo, a apriorismosis, ela pode ser considerada um antagonismo à flexibilidade cognitiva? Até um certo ponto é. E a interiorose também. E tudo aquilo que seja o processo do regressismo. Por exemplo, o tradicionalismo excessivo europeu é a inflexibilidade autopensênica. Entende? Tradicionalismo. Então, outra coisa muito séria, que é totalmente contrário, é a demagogia religiosa, de vida dogmática. A implantação da verdade absoluta. Na verdade, a dogmática nada mais é do que uma lavagem cerebral. Está certo? É a mesma coisa. Valdo, você acha, por exemplo, as pessoas que elas são mais inflexíveis, mais intransigentes, ainda nesta vida, elas provavelmente elas já devieram Elas eram piores antes. Eram piores antes. Porque hoje já tem mais uma tintura de civilidade. Elas têm já umas tintas de educação. Mas uma coisa porque a vida hoje é mais difícil da pessoa. Se aparecer qualquer brutalidade ou a bruteza, entende? Todo mundo vê. Há um nível de educação, de informação, de comunicação maior. Você olha como é que as pessoas, por exemplo, elas caem de quatro nos blogs e orkuts da vida. Ela mostra a realidade dela mesmo sem querer. E ela está achando que não está mostrando. Tudo por um processo de imaturidade, de inexperiência, de ingenuidade. E isso tem muito. Orkuts e blogs tem quanta bobagem primária, infantil, adolescente. Está cheio disso. Mas dentro da autopesquisa, uma pessoa que é vista por os outros como uma pessoa autocrata, e ela consegue ver que ela está atuando como uma pessoa autocrata, ela vai trabalhando esse rasgo. Quando que ela pode falar que ela se liberou e passou mais para ser a democracia? Isso é a hora que ela começar a ter frutos de um trabalho assistencial. Ela tem que sair do egão e começar a fornecer alimento para as outras consciências. É aquilo que a gente chama, tem que dar a teta, tem que dar de mamar, entende? Tem que alimentar os outros. Porque a autocracia quase sempre alimenta em primeiro lugar o poder do autocrata.
O poder, você não pode esquecer disso nunca, na questão da autocracia. Entende? É o totalitarismo, é a ditadura. Quanto tempo demora na pessoa eliminar essa Não, traça aí depende dela. definitivamente? Tem casos, por exemplo, você não pode pedir que numa vida ela vai consertar aquilo, porque às vezes ela já vem a 8 vidas daquele jeito. Às vezes uma só é pouco para aquilo que ela precisa. Mas agora, conosco aqui, e esse modo que nós temos, didática, a pedagogia nossa, o modo de instruir a situação, esse negócio da consincobaia, o problema do soco na cara e a fratura exposta da impactoterapia, isso tudo, às vezes, faz uma renovação mais rápida. Então, numa vida só, acho que a maioria aqui consegue. Agora, dá pena é aquela pessoa que é o retomador de tarefa 2 vezes, 3 vezes, e não consegue se adaptar. Esse é que dá pena. Homens e mulheres. Agora, ó, o que eu tenho visto mais comum é com mulher. Então, o problema da mulher, nesse caso, deve ter uma raiz maior, matéria emocional, que exige mais. E como ajuda o estudo, por exemplo, da monarquia, da religião, do feudalismo? Como ajuda nessa superação? Isso aí ajuda demais para ver como é que era. Então é aquele negócio daquelas fotografias que coloca. Eu era assim, quase fiquei assim, hoje estou assim. Entendendo? Então a pessoa começa a se revelar lá dentro daquilo. Isso ajuda demais. Entende? Porque a hora que você vai ler um livro desse, ninguém aqui é mais daquele jeito. Se a pessoa for assim, ela não consegue ficar aqui. Ela não se aguenta. Quantos já não vieram para conversar com a gente, ver a situação como é que é, e não aguentou ficar uma semana? Gente, a maior prova que vocês vão ver disso são os jornalistas. Eles vêm, fazem entrevista conosco e não toca no princípio da descrença. Vocês querem coisa mais impressionante e covardia do que isso? A pessoa está vendida dentro dos processos daquelas ideias antiquadas que ela tem. Agora, eu, por exemplo, eu não me incomodo com isso. Eu não me incomodo de chamar a gente de guru, crença. Eu acho isso tudo besta. Pelo seguinte, os fatos não são esses. Contra fato é besteira está combatendo. Nós ganhamos desse povo, não tem saída. Nós já saímos vitoriosos. A gente já ganhou a parada antes de acontecer a competição. Vocês estão entendendo? Contra fato, gente, não é argumento. Como é que a pessoa vai chegar aqui e vai falar que nós somos crença? Esse povo está vendo a gente online. Como é que é isso? Não tem jeito. Agora veja, o absurdo, o bizarrismo, a coisa bizarra dessa história toda é o problema do tradicionalismo na cabeça desse povo. O problema deles querer que um grupo de pessoas ou determinada pessoa seja do jeito que eles acham que deve ser. É o controle. Eles querem manter aquela ideia. Não adianta forçar. Nós não somos assim. É manter o controle sobre a outra pessoa. Agora, o melhor da história. Quando existe uma flexibilidade, como nós estamos falando aqui, intelectual, intelectiva, no caso aí, vamos dizer, totalmente mental somática de autodiscernimento, é difícil de remover isso para o pior. Que a pessoa, como é que você vai fazer com a pessoa para ela que já tem o pós-doutorado e você vai exigir que ela comece a estudar tabuada? Ela não vai querer isso de jeito nenhum. É perda de tempo, ela não precisa daquilo. Então, é a mesma coisa aqui. Eu não me amofino, não me aborreço, não tenho conflito, não me preocupo com essas pessoas. Porque o problema é delas, não é meu, é delas. Agora, é importante a gente falar nisso para a gente ver hoje como é que está essa doença da inflexibilidade. Agora veja, os jornalistas, isso é mais do que normal em jornalismo. Por quê? Eles correm do processo ético. A ética jornalista é uma coisa que é um tabu para a maioria.
Por exemplo, o Antônio vive lendo há muitos anos, ele leu Dines, que leu o Observatório da Imprensa. Eu recebo sempre, eu sempre leio também, nós temos uma coleção inteirinha da revista Imprensa. A gente vê lá dentro como é que tem gente peremptória até hoje. A revista Imprensa tem gente que colabora lá, inclusive tem colaboradores assíduos que são super draconianos em matéria de, você está entendendo? De peremptoriedade, de tudo isso. A revista Imprensa tem, é só ler, que a gente vê. Então você veja, o jornalismo, a imprensa, é tida como o quarto poder. Eles arranjaram esse nome já de propósito para falar que eles também têm poder. Além dos 3 poderes constituídos, existe deles. Agora, Valdo, uma última questão. Uma vez você conversou comigo e falou que a raiz do trafar da comunidade, da nossa FCI, ele proveía do feudalismo. E você não falou que trafar que era esse. Esse trafar seria autocracia? Até um certo ponto. Agora, ó, são laivos. Laivos. Você sabe o que é laivos? Essas são coisas muito traços, muito sutis dessa realidade. São vestígios, lampejos. Está entendendo? Só. Porque tudo a pessoa já esperou. Senão ela não aguentaria a gente marretando a cabeça aqui em matéria dessas ideias todo dia. Mas então, Roberto. Ontem, na aula de argumentação no curso, a gente fez aquela oficina de consciência crítica analisando. Aí como é que foi? Foi boa. O pessoal viu tudo que, exatamente a autocrítica nossa, das nossas falhas e a limitação do repórter, como você está falando. Aí a gente até discutiu lá um tema que é a dissonância cognitiva, que gera essas informações e que ele achou a saída fazendo desmerecimento, colocando por menos. Até certo ponto, essa questão aí tem eles querem rebaixar. A flexibilidade, a falta de flexibilidade. Agora, ó, ele já faz isso porque dentro dele e dentro da instituição que ele representa, de divulgação e de informação, ele não se sente bem com essas ideias novas. Aquilo vai de encontro, quer dizer, contra a condição sine qua non dele. Então, o status tem que mudar. Ele não quer mudar esse paradigma. Aquilo afeta ele e afeta a empresa que ele representa. Ele mesmo pode estar falando aquilo contra, porque senão os superiores dele acabam com ele. É interessante que essa questão da dissonância cognitiva. O desconforto. Agora, que ele acha uma saída. É aquilo que eu chamo do pensamento divergente. Eles não toleram isso. Eles acham que eles já são os donos da pelota, que conhecem tudo, todo conhecimento. E tem que ser daquele jeito que ele já assentou. Se vem uma ideia nova... Agora, o princípio da descrença é terrível, eu sei. Tem um cara que chegou para mim e disse: Paulo, você com esse princípio da descrença é a pessoa mais descaridosa que tem em Foz. Eu falei assim, ó, mas é uma descaridade boa. Mas ele falou, não, você é uma pessoa descaridosa. Até um certo ponto, sim. É impacto-terapia. Até a Denise Paro, que estava aí como jornalista, a gente comentou o primeiro parágrafo lá, que ele fala da macumba de rico, que ela falou que o repórter quer ganhar o leitor no primeiro parágrafo. Isso. Chamar a coisa mais esquisita, a coisa mais... É sempre assim. É o bizarro. É o bizarro. É o diferente. Agora, o problema, coitado, de qualquer maneira, ele auxiliou, por isso que eu falei a favor dele. Pelo seguinte, a hora que fala lá e dá o título de bairro do saber, já é alguma coisa. Porque esse negócio de bairro do saber, cidade da cognição, isso vem da antiguidade, né? Outra coisa, existe aí umas universidades e campi, que às vezes eles falam que é o bairro do saber, é a cidade do conhecimento, a cidade disso. Tá certo? Mas então, Everaldo. Uma sugestão, eu pelo menos eu procurei aqui e não encontrei. O senhor não citou o princípio da descrença, o senhor não acha que vale a pena botar dentro da principiologia o princípio da descrença? É que eu ponho em quase todos, né, atualmente, então eu tenho evitado. Agora a Rosa, ela que dá o voto de Minerva, ela que o tema puxa, né? Tá puxa. Então... Agora, que é muito tema que eu tenho que falar em princípio de descrença. Tem umas coisas básicas que eu queria colocar em todos. Princípio da descrença.
É o Código Pessoal de Cosmoética. Que mais? Pois é, tem um monte. Agora, tem mais ou menos uns 20. Isso aí é no caso de falar, olha aqui, você esparrama, leitor, do jeito que você quiser, para aqueles verbetes que você achar que seja bom. Eu não ponho mais, eu parei. Tá. Mais uma pergunta. O senhor comentasse algo sobre a respeito do antagonismo, introversão, extroversão e o bradipsiquismo e o taquipsiquismo. O problema todo é o seguinte: introversão, extroversão. Uma pessoa, por exemplo, se ela é extrovertida e ela é inflexível, é a pior pessoa que tem para você viver com ela. Entende? É isso aí que eu quero chamar a atenção. Porque se ela é extrovertida e é inflexível nos pontos de vista, sai de baixo. Ela vai querer passar igual um trator em cima de todo mundo. É o rolo compressor. É o autocrata aí, né? É uma autocracia teática horrível. E aquela outra condição da pessoa introvertida, mas é flexível? É introvertida e flexível é quando ela é covarde. Ela é autovitimizadora, ela é frágil. Então ela é suscetível, enfim, ela é vítima de lavagem cerebral. Isso é muito comum, né? Beleza, obrigado. Gente, nós temos aqui hoje 12 verbetes para vocês selecionarem. Está aqui. Você entrega isso para mim, Padre? Obrigado. Pessoal, as pontuações da tertúlia hoje foram as seguintes. Votos online a gente não tive porque a internet caiu. Perguntas online também só 4 que a gente conseguiu receber. Perguntas presenciais aqui respondidas 17. E 50 pessoas assinaram o livro de presença. Temos só um recado depois da leitura dos verbetes do Márcio da Sinvex. Podemos já fazer a eleição. Então, vamos aos neoverbetes. Adorno consciencial, agenda vazia, atrator, coabitante, coativação atributiva, coleta seletiva, consciência retardatária, consim problema, cuidadologia, deslanche existencial, evitação da evitação e hibernante. Pessoal, boa tarde a todos. Nós estamos aqui para fazer o convite aqui para vocês do curso Formação do Invexólogo. É um curso que vai estar acontecendo em janeiro. Nós gostaríamos de falar um pouco aqui sobre ele, né? Algumas questões. As pessoas que tiverem interesse nesse curso podem estar mandando e-mail para o formação@sinvex.org ou ligando para o telefone 2102-1406 aqui em Foz, deixando um recado que a gente retorna a ligação. Nesse curso, nós vamos ressaltar somente uma aula agora, que é a aula número 10, a aula de planejamento da TENEPS na Invex. A TENEPS é uma tarefa assistencial que todas as pessoas têm aí na sua programação dentro do crescimento assistencial. Tem gente que começa precipitadamente, às vezes pode começar muito tardiamente. O mais sério é encontrar o momento certo dentro do planejamento, né? Então, por isso nós fizemos um planejamento da TENEPS na Invex. A pessoa que ela está dentro do seu contexto aí de vida, ela já tem um planejamento muito forte a ser feito. O inversor, no caso, ele tem ainda mais sério para ser visto isso, para evitar a precipitação, né? Mas, de qualquer modo, a gente ressalta que o curso ele é aberto a todas as pessoas, tanto inversores, reciclantes, pesquisadores aí da Cognópolis de um modo geral, tá bom? Obrigado. Alô? Ganhou Adorno Consciencial com 9 votos. Até amanhã. Obrigada.